Vamos entrar aqui no assunto agora, porque uma fala do ministro do Turismo, Celso Sabino, nesta segunda-feira, chamou a atenção aí de muita gente. Ao responder críticas aí sobre a organização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a chamada COP30, lá em Belém do Pará, o ministro atribuiu os comentários negativos à síndrome de vira-lata. O viralatismo, sugerido aí pelo ministro, foi criado, esse termo, pelo jornalista Nelson Rodrigues, lá em 1958, e descreve aí um sentimento de inferioridade, de autodepreciação, que muitas vezes o brasileiro tem em relação aí a outros países, especialmente os mais desenvolvidos, né? Os Estados Unidos, países ali da Europa. Pois bem, minha gente, mas será que de fato esse complexo de vira-lata está intrínseco aí aos brasileiros, está presente ali no dia a dia das pessoas? Há realmente esse sentimento, né, de autodepreciação em relação a outros países? A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse complexo, de onde ele surgiu e por que ele ainda é tão presente, né, nas nossas vidas, na nossa sociedade. Quem vai conversar conosco é a antropóloga Isabel Ascioli. Oi, Isabel, boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Fico muito feliz com o convite, sabe, de estar aqui com vocês. Uma boa tarde a todos que fazem a Verdinha, TV Diário e todo mundo que escuta e assiste a gente. A alegria é toda nossa em recebê-la aqui, Isabel. Vamos falar então sobre esse viralatismo, né? Ou esse complexo aí de vira-lata citado aí pelo ministro. Esse termo, como eu falei, já não é de hoje, né? Um termo já aí trazido pelo Nelson Rodrigues, né? Lá em 1958, mas que remete justamente a essa ideia, né? Que a gente tem em algumas situações sobre essa autodepreciação ou a valorização muito maior do que está lá fora, do que a gente tem por aqui. Na sua avaliação, por que esse sentimento ainda é tão comum ao brasileiro? Olha, sabe, a gente tem que ir ainda mais distante na história para compreender, viu? A ideia dessa síndrome de vira-lata, né, que foi batizada pelo Nelson Rodrigues, ela vem de muito antes. Eu entendo que ela nasce lá no período da colonização, na nossa história aqui no Brasil, de colonização, quando o branco europeu chega aqui no Brasil e se coloca como superior, e coloca como inferior quem são os povos originários, né? Os povos indígenas, o povo negro. E aí o que é bonito é o que é estrangeiro, o que é de fora, né? E surge daí. A, o Nelson Rodrigues deu o nome, mas o sentimento vem de muito antes, infelizmente. E ele vai se enraizando na nossa cultura. Por isso que vocês chamaram uma antropóloga para falar desse assunto, porque ele tem a ver com cultura, com o modo como a gente, como sociedade, se percebe. E eu observo que essa mudança, por exemplo, na sociedade brasileira, ela é possível, mas ela é demorada, porque foram anos passando a se enxergar como inferiores em comparação ao que é de fora. Porque bom mesmo era o europeu. Ao longo do nosso tempo, inclusive aqui na cidade de Fortaleza, a gente teve um tempo em que a cidade, o bonito mesmo era parecer com a França. Aí temos pedaços da cidade, por exemplo, como o passeio público, que foram inspirados na França. Mas depois o que ficou mais bonito era ser inspirado nos estadunidenses. E aí a gente está sempre olhando para fora e sem olhar para o nosso valor próprio, né? E isso é algo que faz uma grande diferença e faz uma grande falta para a nossa cultura. Isso acaba, de certa forma, sendo uma contradição, a gente pode até assim dizer, ô Isabel, porque a gente tem justamente desse lado, né, o complexo de vira-lata, o viralatismo, mas o povo brasileiro, ele se entende como um povo muito patriota, né? Muito com o sentimento de que o Brasil é o melhor país do mundo, o melhor povo são os brasileiros. Então, como é que se explica um pouco dessa contradição, hein, Isabel? Sabe o que é interessante, sabe? É um comportamento das redes sociais nesses últimos tempos. Quando aparece algum criador de conteúdo que é estrangeiro, mas que veio para o Brasil e se maravilhou com o Brasil. Aqui no Brasil as pessoas são muito receptivas, aí grava, sei lá, um conteúdo, um vídeo nas redes sociais, falando sobre a nossa cultura e exaltando a nossa cultura. E aí chove de brasileiro nos comentários falando que realmente é isso mesmo. Mas parece que até isso tem um pouco de complexo de vira-lata. Quer dizer, eu preciso da validação, do elogio lá daquele estrangeiro, lá daquele gringo, né, entre aspas,
para reconhecer que realmente a nossa cultura é importante, é boa, enfim, tem suas vantagens. Então, às vezes, até para se valorizar, a gente precisa desse olhar do outro, do estrangeiro, para dizer que realmente sim, as pessoas aqui são muito calorosas, que as pessoas aqui são muito empáticas, né, que o povo é muito sorridente, bem-humorado. Mas eu entendo que a gente vem mudando, sabe? A gente tem precisado menos dessa aprovação do outro. Eu tenho percebido isso, inclusive, assim, falando dessa questão, dessa notícia, pensando, né, um pouco sobre a questão até de política também, de quando a gente teve aquele tarifaço do Trump recentemente, o presidente Lula teve uma atitude muito de soberania nacional. E muitas pessoas celebraram isso, né? Validaram esse feito, porque a gente entende que nós somos uma nação soberana. Então eu percebo também que a gente está num período de transformação, sabe? De mudança desse sentimento de vira-lata, de inferioridade, para uma mudança para perceber sim o nosso valor e dar valor ao que é local. E aí, Isabel, você imagina que a gente pode ter uma mudança, né? Quebrar esse paradigma desse complexo nos próximos anos, já que a gente tem cada vez mais valorizado um pouco da nossa cultura, né? Das nossas raízes, entender que a gente também pode ter aí um povo cada vez mais organizado, um país melhor, combatendo, é claro, todos os nossos problemas, mas ainda que isso demore, mas você enxerga que a gente está aí começando a mudar um pouco esse complexo? Certamente, sabe? Eu vejo que nós compreendemos muito a nossa cultura como nosso valor, como nosso diferencial. Essa diversidade que a gente tem, né, dentro do nosso povo, dentre as manifestações culturais, de sotaques, isso é o nosso valor. Durante muito tempo, essa diversidade ela foi vista como algo ruim, essa nossa mistura, mas ela em si mesma é o nosso grande valor. Então, quando o povo brasileiro começa a ter isso muito em mente, quando a gente começa a valorizar nosso modo de falar, nossa música, nossos saberes ancestrais, né? Tudo isso vai mudando pouco a pouco a nossa cultura. E eu acredito que aí talvez os nossos filhos e netos no futuro tenham uma outra percepção sobre a nossa cultura e sobre o povo brasileiro. Conversamos aqui, minha gente, com a antropóloga Isabel Ascioli. Isabel, muito obrigado pela participação, uma alegria e uma honra, viu, poder conversar com você aqui na Verdinha. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite e estou sempre à disposição. Um abraço a Um todos. abraço, até uma próxima oportunidade.